partir do próximo semestre a gente deve voltar presencial, se Deus quiser e os deuses quiserem. Bem, como eu havia feito no semestre passado, antes da gente começar cada unidade de conhecimento, eu gosto de comentar com vocês quais são os objetivos de aprendizagem daquela unidade. O objetivo disso, né, de apresentar para vocês os objetivos de aprendizagem, é simplesmente proporcionar a vocês um mecanismo de autoavaliação. Então, ao final dessa nossa parte, né, dessa parte de revisão de lógica matemática, só que além da revisão de lógica matemática, nós vamos ver algo a mais, vocês deverão, né, ter conseguido compreender esses conceitos, ser capaz de construir tabelas verdade, né, estabelecer diferença entre tautologias e contradições, conhecer novas regras de dedução, enfim. Até aqui, né, até essa parte esse item, estabelecer a negação de uma sentença da lógica de predicados, isso constitui revisão do que vocês já viram no semestre passado, comigo lá em lógica matemática. A partir desses itens, ou melhor, esses 3 últimos itens, é que vem a novidade, né? Nós vamos utilizar muito os conceitos de lógica matemática nessa disciplina, porque o que vai ser cobrado de vocês também, né, não somente na resolução de exercícios, na resolução de listas, é uma parte chamada demonstração. Então, um dos principais objetivos de uma disciplina como matemática discreta é desenvolver em vocês, estudantes, a capacidade de construir demonstrações matemáticas. O que são as demonstrações matemáticas? São argumentos, logicamente válidos, que, através deles, você mostra para quem está lendo a sua demonstração que uma determinada proposição ela é logicamente verdadeira, né? Geralmente um teorema, geralmente um lema. Quando a gente passar para os comentários dos quiz, vocês vão compreender melhor a importância dessas demonstrações, ok? Então, esses são os nossos objetivos de aprendizagem dessa nossa unidade. Essa unidade é muito pequena, vamos dizer assim. Então, na próxima semana, a gente vai abordar esses três itens, né? A importância das definições em matemática, o emprego de sistemas axiomáticos e como aplicar métodos de demonstração. No caso, nós vamos ver, inicialmente, 3 métodos de demonstração, a saber, a demonstração direta, a demonstração por contraposição e a demonstração por contradição, ok? Mais adiante, vocês irão ser apresentados a um outro método de demonstração, que é a chamada demonstração por indução matemática. Um método bastante sofisticado, bastante poderoso, beleza? Mas isso são cenas do próximo capítulo, certo? Bem, se não me falha a memória, na segunda-feira, no dia 6, né? Se não me falha a memória, no calendário que eu passei para vocês, dia 6 será um dia que vocês já irão receber no sistema acadêmico a primeira tarefa, certo? Lembre-se da nossa aula introdutória, onde eu apresentei para vocês o nosso plano da disciplina, e que, para a nota de AP2 de vocês deverão ter resolvido 6 tarefas que serão passadas ao longo do semestre. Essas 6 tarefas tem lá no calendário, que eu passei para vocês, está lá naquele PDF, né, que é o plano da disciplina. E vocês fiquem atentos a esse calendário, porque tanto tem uma data que eu vou colocar a tarefa lá no sistema acadêmico, como tem uma data que vocês deverão devolver a tarefa lá no próprio sistema acadêmico, certo? Eu só vou aceitar tarefas devolvidas fora do sistema acadêmico caso haja algum problema, como, por exemplo, uma indisponibilidade nos nossos servidores, certo? Fora isso, chegou no deadline, então não recebo mais. Também coloco para vocês que essas tarefas eu sugiro que vocês façam em dupla, né? Porque aí um vai ajudando o outro. As tarefas são relativamente pequenas, geralmente são 4 ou 5 questões, mas questões que exigem um certo trabalho, né? Então eu seleciono aquelas questões mais complicadas das listas de exercícios que eu tenho nos meus livros, e aí monto essas listas de tarefas. Eu já produzi um vídeo resolvendo a lista de a tarefa do semestre passado. Deverei produzir mais outros 5 vídeos com as resoluções das outras listas. Isso significa o quê? Que as tarefas desse semestre não serão iguais às tarefas do semestre passado, tá bom? Então, não teria graça. Beleza? Bom, gente, deixa
eu passar aqui agora para os nossos comentários a respeito dos quizzes, né? Do que vocês responderam aí, beleza? Vou passar aqui para outra tela. Tranquilo? Bom, deixa eu só aumentar aqui a visualização. Amiguinhos, vamos lá, né? Estou vendo aqui que as respostas foram bastante equilibradas, certo? Só... Alisson, tinha 10 questões. Ou eram 9 e tinha uma questão que valia 2 pontos, eu não me lembro. Eu acho que eram 10 questões. São 10 pontos, certo? Beleza? Bom, vamos lá, né? Meus amigos, vamos lá. Primeira questão da lista 1, né? Era uma questão muito básica, perguntava qual é a lei de formação de uma tabela verdade. Então, toda tabela verdade, quando você vai construir ela, você precisa verificar o quê? A quantidade de símbolos proposicionais que você tem e essa tabela terá a quantidade de linhas igual a 2 elevado a n, onde o n é a quantidade de símbolos proposicionais. Algumas pessoas responderam aqui n elevado ao quadrado, né? Foi um pequeno equívoco, tudo bem, mas beleza. Então, jamais vão esquecer depois dessa, certo? A próxima pergunta já era um pouco mais complicada. Sejam dadas as seguintes sentenças. Tem letra P igual a tem água nos cilindros, Q tem a junta do cabeçote está vazando, R o carro vai pegar. Como seria a tradução para a linguagem da lógica proposicional da seguinte sentença? Se a junta do cabeçote está vazando e tem água no cilindro, então o carro não vai pegar. Gente, vocês estão vendo aí que nesse caso, essa sentença que está escrita em linguagem natural, ela é uma condicional. Por que é uma condicional? Porque tem se e então, certo? Então, isso daqui vocês viram muito lá no semestre passado. A primeira parte da condicional, que é o antecedente, diz que a junta do cabeçote está vazando e tem água no cilindro. Então, você tem aí uma conjunção. Então, nós teríamos como antecedente dessa conjunção, aliás, dessa condicional, uma conjunção, que seria P conjunção Q, e o consequente da condicional seria a negação da proposição o carro vai pegar. No caso, a proposição que está simbolizada pelo símbolo proposicional R, né? Então, o carro vai pegar. Não vai pegar, quer dizer, seria a negação dessa sentença. Então, vejo aqui que a maioria acertou, né? Opção 4, beleza? Tranquilo. Vamos aqui para uma outra questão importante, também do âmbito da revisão. Contrapositiva de uma condicional. Gente, uma condicional, ela pode ter a contrapositiva e a contrária. Não confundam contrapositiva aliás, com a recíproca. Desculpa, não é contrária, é recíproca. Então, a contrapositiva de uma condicional, ela equivale a uma condicional. Ou seja, se eu tenho uma condicional P condicional Q, a sua contrapositiva é a negação do consequente que vira antecedente e a negação do antecedente que vira consequente. Ou seja, o nosso terceiro item, como vocês observam aqui, não Q condicional não P. Essa é a contrapositiva de uma condicional. A recíproca de uma condicional é essa daqui, ó, certo? Q condicional P. Vejam que na condicional verdadeira, na condicional original, desculpa, o P era antecedente e o Q era consequente. Na sua recíproca, a gente troca os símbolos proposicionais de posição, certo? E aí vocês devem lembrar o seguinte, a recíproca nem sempre é verdadeira, certo? Enquanto que uma contrapositiva, ela equivale logicamente à condicional original, a recíproca nem sempre ela é verdadeira, beleza? Inclusive tem uma questão aí no quiz, que lá na frente vocês vão ver sobre isso daí. Tranquilo? Vamos lá. São regras de equivalência, exceto. Então, vejam bem. Regras de equivalência são aquelas regras que são que eu posso substituir numa determinada demonstração, como, por exemplo, numa dedução natural, certo? Então, a dupla negação é uma regra de equivalência, né? O que é a dupla negação? É a negação da negação, que equivale a um símbolo proposicional não negado. A associatividade também é uma regra de equivalência e a implicação também é uma regra de equivalência. Porém, a simplificação é uma regra de inferência. Então, a resposta correta
é simplificação, porque a simplificação é uma regra de inferência. Para quem não está lembrado, a simplificação é aquela regra de inferência que eu tenho uma conjunção, e aí eu posso simplificar essa conjunção desmembrando ela nos seus conjuntivos, né? Então, vamos supor que eu tenha P conjunção Q. Se eu aplicar a regra de simplificação nessa conjunção, eu posso obter como conclusão ou o P ou o Q, certo? Não confundir a simplificação com a regra da conjunção. Na regra da conjunção, a gente tem duas proposições, né? Vamos supor P e Q, e aí, assumindo que elas são verdadeiras, eu posso fazer a conjunção delas e obter, né, essa conjuntiva como sendo o resultado da aplicação da regra da conjunção. Beleza? Próxima questão. Um predicado é uma frase declarativa cujos valores V e F dependem de uma ou mais variáveis. Verdadeiríssimo. Né? Quando a gente começou a estudar a lógica de predicados, a primeira coisa que eu coloquei para vocês é o seguinte, que a verdade de um predicado vai depender das suas variáveis. É diferente da lógica proposicional, em que a gente sabia que toda proposição ela ou é verdadeira ou é falsa. No caso de um predicado, o valor de verdade do predicado vai depender do valor de suas variáveis, beleza? Bom, continuando aqui, seja essa a sentença. Se você está estudando muito, então está ficando acordado até tarde da noite. Veja que é uma condicional. P condicional Q. O P, no caso, é você está estudando muito. O Q é está ficando acordado até tarde da noite. Certo? Então, visualizem aí essa condicional. E aí a seguinte pergunta. Quais seriam a recíproca e a contrapositiva de S? A recíproca, como eu falei para vocês, é simplesmente trocar as posições, né? Então, se o P, se você está estudando muito, e o Q está ficando acordado até tarde, então a recíproca dela seria, se você está ficando acordado até tarde, então você está estudando muito, correto? E a contrapositiva seria, se você não está ficando acordado até tarde, então você não está estudando muito, certo? Então, observem que na contrapositiva, eu troco os antecedentes e consequentes de posição, né? O que era consequente vira antecedente e vice-versa, porém eu preciso negá-los. Essa é a característica da contrapositiva. Não esqueçam disso jamais, tá bom? Então, a maioria acertou, beleza, certo? Vamos aqui. Domínio é o conjunto dos inteiros, né, o Z, conjunto Z. E aí eu tenho um predicado G, que tem como variáveis X e Y. E esse predicado G, ele quer dizer que X é maior do que Y. Então, a sentença, para todo Y existe um X, tal que X é maior do que Y, né? Acabei de falar. Significa o quê? Para todo inteiro Y, né, existe um inteiro X, tal que X é maior do que Y. Beleza, revisãozinha de lógica de predicados, moleza, tem muito o que se comentar aqui. Aqui a galera andou se bananando um pouco, né? E aí vem para uma pergunta que eu já até tinha antecipado ela em momentos atrás. A recíproca de uma condicional é equivalente a essa mesma condicional? Observe, turma, a questão da palavra equivalente. Quando a gente fala de equivalente, a gente está falando de uma via de mão dupla, certo? Então, toda proposição, toda fórmula da lógica proposicional que é equivalente a outra fórmula da lógica proposicional, elas têm o mesmo valor lógico. Elas podem ser sintaticamente diferentes, porém elas terão o mesmo valor lógico. Por exemplo, você tem uma condicional P condicional Q. Qual é a equivalente dessa condicional? É uma disjunção, não P disjunção Q, certo? Ou seja, a negação do antecedente, disjunção o consequente, tá certo? Então, como é dito aqui, a recíproca de um condicional, ela não é equivalente a uma mesma condicional. Por quê? Porque, às vezes, a recíproca não é verdadeira. E aí a gente lembra daquela frase que é muito comum quando a gente está no meio social, uma pessoa diz assim, fulano, eu gosto muito de você. E aí você diz, a recíproca é verdadeira, ou seja, que essa pessoa também gosta muito da outra. Ok? Então, sempre que alguém disser para vocês que você fala uma coisa e a pessoa diz a recíproca é verdadeira, ela está só utilizando o condicional e aplicando a recíproca dela. Beleza? E está dizendo, né, isso aí. Bom, a última pergunta também tinha a ver com recíprocas e condicionais, e ela diz o seguinte: dizemos que dois pares ordenados, AB e CD, são iguais quando A igual a C e B igual a C, e B igual a D. Né? Então, ele está dizendo o quê?
Está falando da igualdade, ele está definindo a igualdade de dois pares ordenados, certo? Seja a seguinte sentença: se o par AB é igual ao par CD, então A é igual a C. Então, essa sentença verdadeira, de acordo com a definição da igualdade de pares ordenados, essa sentença é verdadeira? Sim, é verdadeira, de acordo com a definição dos pares ordenados. A recíproca dessa sentença também é verdadeira? Não, ela não é verdadeira. Tá certo? Entendido? Então, por que ela não é verdadeira? Porque pode ser que o B não seja igual ao D. Correto? Beleza? Então, gente, esse daí foi o nosso primeiro quiz. Vamos aqui para o nosso segundo quiz logo, rapidinho. Vou tomar aqui um pouco d'água. Pronto. Nosso segundo quiz já era um pouco diferente, né? Uma sentença que não sabemos demonstrar, mas que suspeitamos ser verdadeira, é uma conjectura, né? Nos vídeos, seja de pré-aula, seja de aulas do semestre passado, eu cheguei até a comentar algumas conjecturas matemáticas que estão em aberto e que, inclusive, existem prêmios em dinheiro para quem provar essas conjecturas. Então, sempre que você ouvir falar da palavra conjectura em matemática, né, você vai lembrar disso. É uma sentença que a gente não sabe se ela é verdadeira, né? Ela ainda não foi demonstrada, mas suspeita-se que ela seja verdadeira, certo? Inclusive, tem algumas conjecturas em aberto que há quem diga que se elas forem demonstradas como sendo falsas, boa parte da matemática vai desabar, certo? É uma parada muito interessante isso aí. Por isso que os caras acreditam que elas sejam verdadeiras, apesar de até agora não terem sido demonstradas, né? Em matemática, uma definição é uma sentença que estipula o significado de um novo termo, símbolo ou objeto. Então, diferente da definição que a gente encontra nos dicionários, né, que é uma descrição de um objeto, né, uma definição matemática, ela pode estipular um novo termo, um novo símbolo, um novo objeto. A maioria acertou, parabéns, beleza. Sentença que segue logicamente uma sentença previamente estabelecida ou dada, né? No caso aí, a maioria acertou o teorema, certo? Mas eu queria só abrir um parênteses aqui, que eu estou com dúvidas se realmente a resposta é essa, certo? Quando eu fui montar esse quiz, talvez eu tenha me confundido, e eu estou com a ligeira impressão que o correto é lema, mas eu tô só. É uma impressão minha, pode ser até que eu esteja me confundindo, certo? Porque essas definições de teorema, postulado, demonstração e lema, elas são muito parecidas e acaba confundindo a gente. Mas, de imediato, vamos supor, né, assumir que seja realmente teorema, tá certo? Mas eu vou dar uma checada melhor sobre isso daí, beleza? Se for o caso que eu tenha errado na hora de dizer qual é a resposta correta, eu vou anular essa questão e todo mundo vai ganhar essa pontuação, beleza? Até mesmo o pessoal que não acertou, tá bom? Bom, vamos adiante. Seja a sentença para todo x, se x satisfaz p, então x satisfaz q, no domínio dos inteiros, em que o predicado px diz que x é primo e o predicado qx diz que x é par, ele pede um contra-exemplo. Gente, um contra-exemplo, para quem não está lembrado, né, é nada mais nada menos do que um exemplo que você apresenta para mostrar que uma determinada sentença, geralmente uma sentença da lógica de predicados, ela é falsa, né? E geralmente uma sentença quantificada universalmente. Vocês devem estar lembrados que no semestre passado eu falei para vocês que as sentenças quantificadas universalmente, elas são mais trabalhosas de você provar. Por quê? Porque você tem que assumir que todos os elementos de um determinado domínio satisfazem determinado predicado, certo? E às vezes você não tem como verificar todo um domínio, dado um domínio muito grande, né? Mas se você apresenta um único exemplo em que aquela sentença ela é falsificada, aí você tem apresentado o contra-exemplo. Beleza? No caso aqui, a nossa alternativa correta é o terceiro item, existe um x, tal que x satisfaz p, ou seja, x é primo e x não é par, ok? Entendido? Então, essa seria o contra-exemplo dessa sentença quantificada universalmente.
Bom, o que nós fizemos aí? Nós simplesmente fizemos uma negação. A gente pegou essa sentença aqui, para todo x, eu vou até destacar aqui com vocês, né? E nós fizemos a negação. Inclusive, na lista de tarefa que a gente vai resolver no segundo tempo, tem uma questão que envolve a negação de uma sentença da lógica de predicados, beleza? Então, aguarde que o segundo tempo está bem bacaninha, tá bom? Bom, o modelo é uma representação do sistema axiomático, aqui não tem muito o que se discutir, certo? A maioria acertou. Então, toda vez que você pega um sistema axiomático e você quer, digamos assim, materializar esse sistema axiomático, quer dar um exemplo, né? Você recorre aqui a modelos. Então, esses modelos, eles devem atender ao que os axiomas daquele sistema estão colocando, certo? Beleza? Bom, é uma abstração e seu significado vem do papel que exerce nos sistemas de um axioma. Então, essa abstração nada mais é do que os termos indefinidos. Então, quando a gente estuda os sistemas axiomáticos, um dos seus componentes são chamados termos indefinidos. O próprio nome já diz, é um termo indefinido. E o termo indefinido, ele passa a ter a sua definição, né? Ele passa a ter o seu significado a partir do momento que você utiliza ele dentro do sistema axiomático, certo? Até então, né, ele não tem uma definição, por isso, termo definido, certo? No nosso livro-texto, tem uma explicação bem legal, eu sugiro a vocês darem uma olhada, tá certo? Que a explicação lá está bem completa também. Isso é no primeiro capítulo do livro, o capítulo de pensamento lógico, beleza? Bom, algumas pessoas aqui colocaram regras de dedução, né? Talvez tenham se confundido, porque as regras de dedução são aquelas que a gente utiliza para verificar a validade de um determinado modelo dentro de um determinado sistema axiomático, certo? Então, quando você tem ali uma determinada fórmula, e você quer verificar se essa fórmula ela é verdadeira, né? Dentro de um sistema axiomático, certo? Então, você pode utilizar uma ou mais regras de dedução, beleza? Bom, gente, vamos aqui adiante. Demonstrações de teoremas são feitas somente através de sistemas axiomáticos. Falsíssimo, né? Muito falso isso daí, mais falso do que uma nota de R$3, né? Por quê? A gente pode fazer verificação de teoremas através da dedução natural, como a gente viu no semestre passado, beleza? E vamos adiante aqui, a última questão. É um argumento válido baseado em axiomas, definições e teoremas provados que demonstram a verdade de uma sentença. Aqui foi bastante equilibrado, né? Não foi a maioria errou, né? A gente tem aqui 1, 5, 3, né? Então, 9 pessoas ao todo, né? Assinaram as respostas incorretas, e a resposta correta seria demonstração, certo? Então, o que é que foi apresentado aí no enunciado da questão? Simplesmente a definição do que vem a ser uma demonstração. E uma demonstração é algo com o qual nós vamos trabalhar muito em breve, certo? Vamos trabalhar muito ao longo dessa disciplina. Tranquilo? Bom, meus amigos, vamos agora para aquele momento de intervalo, né, da nossa aula. Quem já foi meu aluno sabe que depois dos comentários dos quiz, a gente dá um intervalo de 10 minutos para descansar, para se preparar para o segundo tempo, que o segundo tempo vem beleza, vem bacana. O que nós vamos fazer no segundo tempo? Eu vou pegar aquele exercíciozinho que eu passei para vocês no sistema acadêmico, vou resolver, se não todas, mas várias questões, vai depender aqui do nosso tempo, né? Já são 10h50, quando for 11 horas, a gente retorna para continuar, né, o nosso segundo tempo. Tranquilo? Então, vou parar aqui a gravação. Quem não registrou frequência agora, não se preocupa que no segundo tempo eu vou gravar novamente, e aí você registra a sua frequência lá no segundo tempo, beleza? Interromper aqui